Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente falar do jogo de ontem do Bahia, né? Para variar, o Bahia perdeu mais uma fora de casa e que retrospecto muito ruim, né? Contra o Fluminense do Rio de Janeiro nesse ano 2025. Retrospecto do Bahia muito ruim. O Bahia se encontrou também contra o Fluminense na Copa do Brasil e a passagem não foi legal, não foi legal. E o Bahia terminou perdendo mais uma ontem por 2-0. Assim, a gente nunca enganou o torcedor. Durante a semana que acompanha o nosso trabalho, ouviu a gente falar de que seria muito difícil. Fizeram até o Ivanildo Fontes me perguntou durante a semana, eu dito, qual é mais fácil, o Vitória ganhar do São Paulo ou o Bahia ganhar do Fluminense? Aí eu fiz um balanço, né? Eu vou muito por tendência, eu digo sempre para vocês que eu vou muito por tendência. Aí eu falei o seguinte, olha, veja bem, o Bahia jogando fora de casa nós sabemos como é. Contra o Fluminense o Bahia já teve inclusive a oportunidade de ganhar e não ganhou, né? Perdeu do Fluminense. Então o retrospecto diz que o Bahia em 17 jogos ganhou apenas 3 fora de casa. A campanha do Bahia é muito ruim fora de casa. O Vitória, depois da chegada do Jair Ventura, quer ou não, o Vitória estava, né, buscando os resultados, sobretudo no Barradão com a torcida. E olha o que aconteceu. Né? Então eu acho que para você, torcedor, não foi novidade. É claro que a esperança sempre está dentro da gente, né? Porque pode ser diferente, que pode acontecer algo diferente, né? Então o Bahia vai lá, vai tentar ganhar, mas eu tenho certeza que dentro do torcedor a esperança era mínima, era pequena do Bahia ganhar. Mas se você for parar, eu sei que tem a galera do pró e a galera do contra, né? Você para analisar, há uma evolução, né? O Bahia que tinha tido a sua melhor performance antes do Grupo City nos pontos corridos, 11ª colocação. Ano passado o Bahia foi 8º, esse ano o Bahia foi 7º. Perde muito dinheiro, né? Vocês sabem disso. Que se o Bahia, por exemplo, fosse 5º, o Bahia ia ganhar, se eu não me engano, 38 milhões. Como o Bahia foi 7º, o Bahia ganha 33 milhões. Você perde 5 milhões de reais. Só nisso aí, você recebe um baque. É claro que o Grupo City é um grupo milionário. Eles pouco estão olhando para esse lado aí. É importante? Claro que é importante. 5 milhões não é 5 mil reais. Não é isso? Não são 5 mil reais. São 5 milhões. Mas a questão do ranking também. Se você vai direto para o grupo da Libertadores, é muita grana que entra para você também. Ainda tem outra parte de lá. Se você vai para pré-Libertadores, o dinheiro é muito menor que você recebe por jogo, né? Então, assim, o que é que vale agora, depois dessa situação que nós acompanhamos do Bahia? Ter se classificado, é claro, pré-Libertadores, é ótimo, é muito bom, tem muita gente que queria estar no lugar do Bahia, mas o que vale é que sirva de experiência para o Grupo City. O Grupo City tem vários profissionais que olham os times do mundo inteiro, eles acompanham, eles têm olheiros no mundo inteiro. Vejam quando aparece um jogador de alta categoria na base, seja com 11, 12, 13, 14 anos, eles vão lá buscar, eles vão lá e compram, não é? Então, assim, o que a gente espera é que eles tenham, e eles têm, scout de todos os jogos que aconteceram do Bahia nesse ano 2025, para poder mudar, né? O que é que o Bahia precisa? O que é que faltou mais ao Bahia? Jogadores físicos. Eu entendo que faltou ao Bahia jogadores mais, sabe, para disputar, jogadores mais vencedores, com vontade de ganhar. O Bahia tem muitos jogadores armandinhos, sabe? Aqueles jogadores de toquinho pro lado, de fazer uma marcação frouxa. O Bahia erra muito na marcação. O Bahia errou muito. Foi o pior fundamento do Bahia nesse ano 2025, foi a marcação. O Bahia deixou muita vontade o time adversário. Vocês viam o meio de campo do time adversário pegar na bola? Os jogadores do Bahia demoravam muito. Os jogadores do Bahia ficavam torcendo para os jogadores adversários errar, né, o passe, errar a bola. Porque o Bahia mesmo tomar a bola era muito difícil. Então o que sirva para eles, né, para o Grupo City, é essa visão, esses scouts, para que eles possam buscar jogadores. Eu vou ser muito sincero a vocês. Deus me abençoa, sabe, gente? Aquelas coisas que eu falo, ó, vai acontecer isso, olha, esse jogador é assim, aquele é assado, né? E acaba acontecendo as coisas. E assim, eu ia lá no Equador, o Equador tem muitos bons jogadores que encaixariam muito bem no time do Bahia, para o estilo do Bahia jogar. Pelo que eu vejo jogadores equatorianos, eu vi na seleção, eu vi nos jogos contra o Bahia também, né? Jogadores fortes com técnicas rápidos, né? Encaixariam muito bem no time do Bahia. Porque você não pode disputar uma Libertadores com jogadores de toquinho para um lado, toquinho para o outro. Você tem que jogar Libertadores com jogadores
que vão para cima do adversário, que driblam, que não tem bola perdida, que cai no carrinho para tocar bola. O Bahia não é assim, né? O Bahia não é assim. O Bahia, vamos dizer assim, para o torcedor entender bem, são jogadores leitinho, né? Aqueles jogadores criados com leitinho, não são jogadores criados com feijão, com arroz. Até característica do cara, não é porque eles não querem não, é característica do jogador. Quando você tem um jogador num time, os outros são mais, tudo bem, mas você ter o time todo assim, você vê que na segunda bola no meio de campo do Bahia, dificilmente o Bahia ganhava, porque os jogadores são pequenos, são franzinos, não é? E aqueles que são mais fortes não renderam. Por exemplo, o William José. O William José tem que ser liberado, o Bahia tem que prestar ele, né? Tem contrato com o Bahia, não pode mandar embora, não é assim. Não dá, gente. Jogador sem dinâmica. Eu sempre dizia, quando o Lúcio estava no Bahia ainda, que quem tem que jogar é Lúcio. Porque além dele ser melhor de movimentação, facilita para o meio de campo. Para o meio de campo enfiar uma bola, porque é um cara de movimentação. O William José fica lá preso no meio de campo. Estou tocando só no William José, mas tem muitos outros jogadores que não merecem ficar no Bahia, porque o Bahia vai ter que contratar. O Rogério Ceni ontem falou na sua entrevista coletiva que o Bahia vai precisar ter jogadores assim. Aquela frase que ele usou lá no Fonte Nova, tem que ter, sabe? Não foi? Ele usou aquela frase lá na Fonte Nova para esse jogo do Fluminense. Em outros jogos também precisou ter e não teve. O Bahia teve a condição de se classificar na Libertadores da América. Foi uma vergonha o Bahia ser o único time brasileiro a ser desclassificado na primeira fase da Copa Libertadores, né? Então essas coisas, para quem tem um grupo City por trás, tem que ser consertadas, tem que ser ajeitadas, né? Eu acho que, eu sei que o torcedor está de bronca com o Rogério Ceni, mas vou ser muito sincero, não acredito que o Rogério Ceni saia do Bahia. Eu acho que o grupo City vai permanecer com o Rogério Ceni. Agora, vai ter que entregar ao Rogério Ceni outro nível de jogadores. O próprio Rogério Ceni vai ter que se reinventar, não é? Vai ter que sair dessa mesmice. Ano passado ele só tinha um esquema com 4 meses, vocês lembram? Esse ano ele já veio desde o início do ano, primeiro semestre, muito bem, trocando os jogadores dentro de campo com inversão de posicionamento, fazendo às vezes um 4-4-2, um 4-3-3 na maioria das vezes, mas com movimentação. Mas chegou no momento em que ele não soube mais mexer nisso, aí parece que acabou, né, o que ele tinha para apresentar, e o Bahia vai ter que melhorar muito ano que vem se quiser mudar toda essa estrutura, né, do seu elenco. Na lateral direita, por exemplo, o Arias não vai ficar, o Gilberto soube que tem proposta para sair, eu acho que para o Atlético Mineiro. Na defesa, o Bahia precisa muito contratar defensores, né? Eu só ficaria aí com Mingo e com David Duarte, traria 2 ou 3 zagueiros. Na lateral esquerda, o Bahia precisa contratar. Tem o Zé Guilherme, que é um jovem. O Iago Borducci não foi aprovado. O Juba praticamente nem é lateral. Para o meio de campo, você precisa desses jogadores fortes, né, físicos, técnicos, e lá na frente nem se fala. Precisa homem-gol. Time que não tem homem-gol fica difícil de ganhar jogo, né? Mas valeu, né? O Bahia está aí na 7ª posição, está na Libertadores da América. Agora vai ter que jogar um pouco mais, né? Porque vai entrar na pré-Libertadores. Minha gente, grande abraço. O Bahia perdeu ontem por 2-0 para o Fluminense. Uma falha ali do Thiago, mas acontece. Tomou o primeiro gol e aí ficou nervoso e perdeu o rumo e terminou perdendo o jogo por 2-0. Grande abraço a todo mundo aí, que Deus abençoe. Deixa o like, ajuda nosso canal aí, tá bom? Grande abraço, boa semana a todo mundo.